Olá, me perguntaram por que os batistas não batizam crianças. E nós iremos aqui estar tentando responder essa pergunta através da palavra de Deus. Então nós cremos, os batistas e outras igrejas reformadas, que o batismo ele é necessário haver arrependimento. No Evangelho segundo Marcos, no capítulo 16, versículo 15, Jesus diz para os seus discípulos, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Versículo 16 diz assim: quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Então, a salvação vem para aquele que crê. O batismo ele é uma consequência, ele é uma confirmação, onde nós estaremos proferindo a nossa fé em Jesus, mas ele não salva ninguém, segundo as Escrituras. Então, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, ou seja, o batismo não é uma condição para ser salvo. Mesmo batizado, poderá a pessoa ser condenada. Então, muitas pessoas em muitas igrejas são batizadas às vezes e são condenadas porque não se converteram, não se arrependeram dos seus pecados e não creram realmente em Jesus. A Igreja Católica e a Igreja Presbiteriana tem, por sua vez, batismo de crianças. A Igreja Católica usa a questão do sacramento, que o batismo de criança ali vai conferir graça, vai ali aumentar a graça, vai em consequência para a salvação. Então nós não cremos assim, porque a criança ela não tem consciência de arrependimento. Tudo bem, tanto no catolicismo vai dizer que há a questão do pecado original, aquele pecado que herdamos de Adão e Eva. Esse pecado é perdoado pelo sangue derramado de Cristo na cruz do Calvário. E o sangue de Cristo nos perdoa de todo o pecado, nos purifica de todo o pecado. Então o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é o que perdoa os nossos pecados. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. A dívida ali foi cravada na cruz. Então, o batismo não confere graça. O batismo para nós não é um sacramento, não é uma coisa que confere graça alguma. O batismo para nós ele é, na verdade, uma ordenança do Senhor. Ele mandou que nós batizássemos. Então a pessoa confessa o pecado, se arrepende, a pessoa convertida tem que estar convertida, né? E consciente do que é o pecado e de que ela é uma pessoa pecadora. Os presbiterianos, por sua vez, também vão dizer que o batismo de crianças faz parte da questão da confirmação da aliança de Deus com os homens. E batizam as crianças com esse sentido, mas dizendo que no futuro elas deverão confirmar essa fé para que possam realmente ser salvas. Então, nós fazemos o batismo, nós batistas, né, e algumas igrejas pentecostais também, com base nesse texto que Marcos fala e outros textos, dizendo que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, a condição principal é crer em Jesus. O batismo não confere graça, é uma ordenança, é uma simbologia que simboliza a morte para Cristo, quando nós descemos as águas, e a ressurreição para uma nova vida com Cristo, quando nós saímos das águas. Então, essa é a nossa explicação para o batismo. Tem que haver arrependimento. Jesus e João Batista no capítulo 3 de Mateus e Jesus no capítulo 4. João Batista, que estava preparando o caminho para Jesus, ele dizia: arrependei-vos dos vossos pecados, porque é chegado o reino dos céus. Jesus no capítulo 4, dali vai dizer, também de Mateus vai dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Com o significado de arrependimento, conversão, né? Mudança de vida, mudança de atitude, ser uma nova criatura, e assim a pessoa estaria já vivendo esse reino dos céus através das suas atitudes. Então, a base é arrependei-vos. O batismo não confere a ninguém ser filho de Deus. Lá no capítulo 1 do Evangelho de João, vai dizer no versículo 11 e 12 ali, vai dizer que ele veio para os seus não receberam, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, quem crê no nome de Jesus, quem crê em Jesus, quem entrega a vida a Jesus, quem diz que Jesus é o seu Senhor, e esse dizer de estar no coração e na nossa mente, realmente esse se torna filho de Deus, não pelo batismo, mas pela fé em Jesus. Como diz Paulo,
na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, a graça de Deus, esse dom imerecido, que nós não merecemos, é um dom de Deus, é um favor de Deus. Deus nos dá de graça, pela fé. Então, nós temos que crer. Quando nós cremos em Jesus, entregamos nossa vida a Ele, o nosso ser. Senhor Jesus, Tu és o meu Senhor e meu Salvador. Ele nos salva da condenação da morte. Paulo também fala na carta aos Romanos, ali vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o pecado original, sim, ele nos dá o direito à morte. É o direito que nós temos como pecadores, é morrer. Mas ele diz que o dom gratuito de Deus também é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, é Jesus. É Jesus que nos leva a sermos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. É Jesus que nos dá a salvação, porque Ele nos salvou da condenação do pecado através do seu sacrifício na cruz do Calvário. O batismo, sim, ele confere à pessoa essa situação de nós dizermos: eu creio em Jesus, eu quero ser batizado, eu declaro que Jesus é o meu Senhor e Salvador. Então isso sim, nós podemos dizer com certeza que nós iremos proferir com a nossa boca e com o nosso coração, como diz Paulo na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 9, ele vai dizer: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Versículo 10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, o batismo não salva, não confere graça, mas o batismo confirma que nós somos salvos. Então, o batismo é para os salvos, aqueles que se arrependeram dos seus pecados. É assim que nós cremos, é assim que nós vivemos, é assim que nós pregamos para as pessoas. Devemos ir a todo mundo, ao mundo inteiro, pregando essa palavra. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê, esse é o ponto, quem não crê será condenado. Então, se um dia foi batizado, mas não creu em Jesus, a vida está levando a vida de qualquer jeito, essa pessoa será condenada. O batismo não confere graça, o batismo não confere salvação. Deus te abençoe. E vamos orar com o pastor Jairo, sentir a paz que ele traz para nós, incentivador da conversão a Cristo. Em sua oração ouvimos sua voz.